ela não queria que chamasse, mas eu vou chamar. Vem cá, Denise. Importante, Denise. Ela está achando que ela vai tremer na base aqui, mas não vai não, vou ajudar ela. A Denise vai dar um testemunho de algo que aconteceu com ela, um milagre sobrenatural. Pega seu microfone aí, Denise. Ela vai dar um testemunho. Testemunho é sempre bom, amém ou não? E o da Denise vai ver que é muito bom. Então vale a pena ouvir, né, Denise? Não vai chorar não, irmã. Vai ficar firme, em nome de Jesus. Depois que eles escutarem, você pode até chorar à vontade. Agora, antes, vem mais aqui, ó, vem aqui. Isso. A paz, igreja. Amém. Eu vou dar um testemunho de um milagre que Deus fez na minha vida em relação à saúde. Desde 2021, eu sofro com dores nas articulações e nos ossos. E eu sempre procurei médico e nenhum médico chegava a uma conclusão. Paralisava meu quadril, paralisava o ombro, e eu procurava o médico, eu fazia infiltração, bloqueio da dor, depois passava e eu acabava deixando. E aí, desde 2021, eu sinto essas dores e cada vez estavam acontecendo com mais frequência. No começo desse ano, eu tomei uma decisão que eu iria em busca para resolver até o final. Seja o que fosse, eu ia descobrir o que era. E aí eu procurei todos os médicos especialistas, eu fiz muitos exames, passei por exames dolorosos, que me provaram muito. E com as dores, com frequência, e eu sempre tomando ou Tramal ou morfina. E aí, nesse início de ano, eu fiz muitos exames, e eu fiz um exame que chama cintilografia óssea, que é um exame para detectar câncer nos ossos. E aí o médico, eu levei o diagnóstico para o médico, e o médico me falou que eu estava com uma doença degenerativa nos ossos, e que ela ia afetar o meu quadril, meus ombros, e cada vez ela seria mais forte. E ele até me deu o laudo de PCD, de portador de deficiência física. E aí, na hora que eu recebi o diagnóstico, e eu sentei assim, eu estava sozinha no consultório, eu sentei, abri, e eu me questionei, como assim? Por que eu, Deus? Naquele momento, eu pensei que eu não ia andar mais, como as dores estavam aumentando. Eu falei, meu Deus, e eu saí dali trêmula, encontrei com meu marido, e eu só fiquei em silêncio. Depois eu falei o que tinha acontecido, e na hora que o médico me deu o diagnóstico, ele falou assim, olha, você pode procurar terapia, porque a sua saúde emocional tem que estar boa, porque senão cada vez ela vai progredir. Então eu procurei a terapia, e naquela semana eu contei para o pastor o diagnóstico, e aí o médico mostrou as partes que estavam mais afetadas, que eram os ombros, o quadril e o osso da coluna que vem aqui na cabeça. Eu estou resumindo, tá? Aí, durante aquela semana, e ele também passou muitos antidepressivos, corticoide e a codeína, que é uma morfina que não agredia o estômago. E aí, mesmo fazendo o tratamento, eu tinha dores frequentes, o meu quadril travou várias vezes, que eu não conseguia andar, eu perdi o movimento das mãos, eu não conseguia comer, eu não conseguia virar a chave, e aí foi ficando cada vez mais difícil. E muitas vezes eu estava aqui no altar cantando, e eu não estava aguentando de dor, eu queria descer, mas eu aguentava até o final. Muitas vezes eu tentava ajoelhar, eu não conseguia, porque meu quadril travava. Muitas vezes, quando eu não estava no louvor, o meu marido vinha aqui comigo e eu tentava ajoelhar e não conseguia. Ou às vezes eu ajoelhava um pouquinho, ele segurava o meu quadril para eu conseguir ajoelhar. E isso foi aumentando cada vez mais. Aí o pastor sempre orando, toda vez eu falava com o pastor, e quando o tempo esfriava, doía mais ainda. Ou quando chovia, doía mais ainda. E aí, alguns dias eu fiquei sem vir à igreja, eu não conseguia. E nessa semana eu não consegui vir no domingo, porque na madrugada de sábado para domingo eu tive muitas dores. Eu passei o dia com dor e eu ficava sempre deitada. E em nenhum momento eu murmurei, em nenhum momento eu falei, meu Deus, eu vou abrir mão de tudo. Eu permaneci, porque eu sabia que o meu milagre ia chegar.
E o pastor sempre me incentivando. Quando eu não vinha ao culto, ele mandava mensagem: tá tudo bem aí, a pastora? E essa foi a luta. Aí, toda vez que eu ia já na Unimed, não tinha veia mais para pegar, porque eu sempre estava tomando injeções muito fortes. E essa semana eu fiquei ruim no domingo. Na segunda, eu perdi mais um pouco da movimentação do braço. E eu fiquei meio triste, quietinha no trabalho. Na terça, eu fui trabalhar, mas não aguentei ficar e fui para a Unimed. Passei a tarde toda lá. E aí, a Sabrina mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, a Sabrina e a Larissa. E eu falei: olha, não está tudo bem, piorou, eu estou aqui na Unimed, eu não sei o que vai acontecer. E a Sabrina falou: não, a gente vai orar. Colocou meu nome na intercessão, no grupo, a Larissa também. E aí, eu estava lá, tomando morfina e tramal na veia. Depois que eu saí de lá, eu não consegui vir na igreja, os nossos planos eram de vir na igreja. E eu vindo embora, o meu marido falou assim: nossa, Denise, eu queria ter essa fé que você tem de não murmurar. Eu não tenho essa fé que você tem. E naquela hora eu falei assim: Deus, eu preciso tanto desse milagre, Senhor. Porque naquele momento eu pensei: eu vou conversar com o pastor, eu vou conversar com o Hugo, que é o nosso líder de louvor, e eu vou entregar, eu não consigo mais, eu cheguei no meu limite. E aí eu estava deitada assistindo o culto, e o pastor me mandou essa mensagem: orando por você agora, profetizando cura sobre sua vida. Seja livre dessa enfermidade em nome de Jesus. E aí naquele momento eu falei assim: Deus, na hora do culto, e eu estava assistindo o culto, isso. E aí naquele momento eu falei: Deus, se for da tua vontade, eu quero essa cura, Jesus, eu preciso dessa cura. E aí, acabei de assistir o culto, normal. Aí, na quarta de manhã, eu levantei e eu fui tomar banho. Aí, eu não estava mais com dor nos ombros. Movimento que eu não conseguia fazer de lavar a cabeça, eu já conseguia. Secar o cabelo, que eu tinha perdido o movimento, eu não conseguia, eu consegui. Aí, eu tentei mexer a chave, eu consegui. O movimento de pega, eu consegui. Mas eu estava tão acostumada com a dor, que eu pensei: eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Aí fui trabalhar, contei para o meu marido, eu falei: eu fui curada. Aí ele: eu falei assim: eu fui curada. E eu falei assim: eu não vou contar para ninguém por enquanto, porque talvez possa ser coisa da minha cabeça. Mas eu fui curada. Aí cheguei no trabalho, conseguia fazer tudo, os movimentos que eu não conseguia fazer com a mão, eu já estava conseguindo. Eu falei: em nome de Jesus, eu fui curada. E aí, depois de quarta-feira, eu contei só para o Juninho que eu tinha sido curada, né? E aí, eu falei para os meus pais e para minha mãe, que meu pai também é pastor, estava nessa batalha de oração. E aí, quando foi, eu marquei o reumatologista na quinta-feira, e aí eu fui, e ele foi fazer o exame clínico, e ele mexia o meu braço para trás, movimento que eu não fazia, assim. Ele falou assim: olha, eu vou pedir um ultrassom só para ter certeza, mas acredito que você não tem mais nada. Então, para a honra e glória de Jesus, eu fui curada de uma doença que era degenerativa, que eu perderia todos os movimentos, e é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí, seu irmão? É coincidência? Não. Pergunta para teu irmão, fala: você já orou hoje? E foi literalmente a hora que a gente estava aqui na terça-feira passada, naquele momento do altar, que é esse momento que a gente faz, e eu digo a você, irmão, creia, esse momento faz milagres. Às vezes você pensa: não, mas toda vez eu vou. De tanto você vir, uma hora vai mudar. Vai acontecer. E aí nós estávamos orando nesse momento do altar. Na hora, o Espírito Santo me trouxe o nome da Denise no coração. E eu catei o celular e mandei mensagem para ela. Falei assim: eu estou orando agora por você. E comecei a profetizar a cura sobre a vida dela. E olha o que é que Deus fez, né? Como Deus é bom. Deus ouviu as nossas orações e trouxe cura sobre a vida da nossa irmã.
é o poder de Deus. Amém ou não? Amém. Diga para teu irmão, vale a pena crer. Fala para ele, vale a pena orar. Sempre, sem desanimar. Em nome de Jesus. E eu quero continuar uma palavra que eu comecei aqui na terça-feira, falando desse movimento de fé que nós precisamos fazer. E é um movimento que muitas vezes ele é um contrassenso às realidades que nós estamos muitas vezes vivendo. Às vezes você está passando por uma crise no teu casamento, às vezes é uma crise nas tuas finanças, às vezes é uma crise na saúde, que nem a Denise teve, né? Uma crise na saúde, um diagnóstico difícil, porque tanto é que não estava se tratando apenas o físico, mas estava se tratando também o emocional dela, porque inclusive o diagnóstico poderia deprimi-la ainda mais. Então, talvez você esteja passando por alguma situação difícil na sua vida, não sei qual ela é, não sei se ela existe agora, se ela existiu e deixou sequelas, ou se pode vir a acontecer, mas eu sei de uma coisa: quando você está em Deus, todas as coisas estão no controle do Senhor. Ele é o Senhor absoluto da nossa vida, e a partir do momento que você entregou a tua vida a Cristo, a sua vida está nas mãos dEle, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do momento, é Ele que define quando tudo vai acontecer ou vai deixar de acontecer. Amém? E eu quero compartilhar com você hoje uma passagem que está no livro de João, no capítulo 11. Eu vou ler picado o texto aqui, fala da ressurreição de Lázaro, mas eu quero que você entenda um pouco hoje, um pouco mais, as percepções que muitas vezes nos levam a desanimar na fé e desistir de vencer, qual for seja o obstáculo. Livro de João, capítulo 11, versículo, nós vamos ler a princípio, os versículos de 1 a 3. Põe para mim aí, por favor, João 11. De 1 a 3. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os seus pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha só que situação. Marta e Maria são conhecidas, né? A gente já falou muitas vezes delas aqui. Estavam com seu irmão doente, né? E era uma doença grave, severa, que despertou nelas o desejo, despertou nelas a necessidade, melhor dizendo, de clamar a Jesus para que aquela situação se resolvesse. A Bíblia mostra que elas mandam essa mensagem a Jesus, clamando para que ele viesse para orar por Lázaro, porque quando você olha a palavra de Deus, você vai observar que onde Jesus estava, os enfermos eram curados, os cegos passavam a enxergar, os coxos e paralíticos passavam a andar normalmente. Não havia morte, mas havia vida. Então, por ter todo esse testemunho de que o Senhor Jesus era aquele que curava qualquer tipo de enfermidade, não importa em que estágio essa enfermidade estivesse, então elas, movidas por fé, né, movidas por esse crer em Jesus, mandam a ele essa mensagem. Só que o que acontece é o seguinte: Jesus não vai quando elas precisam. Então, no livro de João, no capítulo 11, no versículo 6, põe o versículo 6 para mim aqui. Ou melhor, 6 não, desculpa, é o 21 e o 32. Não, é o 11, João 11, versículo 21. Pode até pôr o 6, eu vou ler o 6, mas depois nós vamos para o 21 e o 32. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Repita comigo: Jesus demorou. Era urgente a necessidade, sim ou não? Alguém estava morrendo, precisando de cura. Alguém estava morrendo, precisando de uma ajuda rápida. A Bíblia diz que Jesus demorou 2 dias. O texto que nós lemos aqui na terça-feira diz que, embora pareça demorado que o Senhor venha nos socorrer,
mas a Bíblia diz que depressa ele fará isso. Então, o demorado é a perspectiva do homem, o depressa é a perspectiva de Deus. Só que aqui dentro desse contexto, então o texto diz que demorou Jesus 2 dias ainda, depois que recebeu a notícia. Pode pôr agora o versículo 21. Então, como ele demorou 2 dias, Lázaro acabou mesmo morrendo. Pode pôr o versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Agora o próximo, 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba que são as 2 irmãs dizendo a mesma coisa. Então, se elas estavam dizendo a mesma coisa, muito provavelmente a conversa delas, quando Lázaro morreu, era qual? Se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Concorda comigo, sim ou não? Porque a frase é a mesma, elas dizem exatamente a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí vem a outra irmã. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então a aparente demora de Jesus para elas, porque elas não sabiam todo o contexto que havia acontecido anteriormente, elas não sabiam o que Jesus tinha falado, elas não sabiam quais eram os planos de Jesus em relação a essa situação. Jesus simplesmente chega, Jesus simplesmente aparece para elas ali e diz, olha, eu estou aqui. Elas, na verdade, acho que já chegam questionando ele, questionando no bom sentido, porque elas tinham grande respeito e reverência por Jesus, né? Mas elas dizem, se o Senhor estivesse aqui, a coisa teria sido diferente, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse, as 2 dizem a mesma coisa. Então, esse talvez até Jesus chegar, o lamento delas era esse. Essa aparente demora faz com que aquilo que elas não queriam que acontecesse, acabou acontecendo, que foi a morte do irmão. Porém, quando nós voltamos para o texto, pode voltar lá no versículo 3, por favor, de João 11. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Pode ir passando agora. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã, e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Aqui Jesus estava explicando um outro contexto, tá? Mas vamos continuar a leitura. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus estava falando uma coisa, que estava falando da morte, né? Então, falar que dormiu, né, é um eufemismo para falar sobre morte, mas é uma maneira delicada. Então, Lázaro adormeceu, Lázaro morreu. Jesus estava dizendo que ele adormeceu, mas eles não estavam entendendo, eles estavam entendendo que, não, ele dormiu, então ele está descansando, está tudo certo, né? Está protegido, está resguardado. Mas Jesus diz, aí ele reforça, então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha só que coisa interessante, Jesus estava num outro lugar, eles recebem a notícia da enfermidade de Lázaro, não da morte de Lázaro, e naquele momento, Jesus tem o quê? Uma revelação de Deus, Lázaro morreu, Lázaro já era, já foi, né? Já está morto. Então Jesus compartilha isso com os discípulos, e ele diz, olha, esta enfermidade não é para a morte, para a destruição, mas essa enfermidade é para a vida. Essa enfermidade, através dessa enfermidade, através da morte de Lázaro, o nome do Senhor será glorificado.
Então havia todo um processo acontecendo, ao qual Marta e Maria não sabiam, porque elas estavam lá com o irmão morto. Consegue entender isso, sim ou não? Ficou fácil de você entender essa questão? Então, quando Jesus chega até elas, uma das primeiras indagações é: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas elas não sabiam o que é que estava acontecendo anteriormente a isso. Elas não sabiam, não tinham a menor noção de que Jesus já sabia o que estava acontecendo, já sabia que Lázaro estava morto, Jesus já sabia que Lázaro ressuscitaria, e Jesus já sabia que aquela situação iria glorificar o nome do nosso Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Porque talvez você esteja passando uma situação difícil, e se isso não serve para você hoje, pode servir um dia no seu futuro. Quando você passar por um momento difícil, eu quero que você entenda uma coisa: quando você caminha com Jesus, as coisas nunca saem do controle das mãos do Senhor. Nunca, em momento nenhum. A ansiedade tenta tomar conta, o desespero tenta tomar conta, mas o nosso Deus não se move pelo desespero. O nosso Deus se movimenta de maneira que as coisas sejam resolvidas em nossa vida e o nome dele seja glorificado. Há um plano. Então Jesus, quando Lázaro recebe a notícia da morte de Lázaro, você acha que a Bíblia diz que Jesus amava? Olha só que expressão forte. Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria. Ele tinha grande apreço, tinha grande amor por aquela família. Certamente eles eram próximos demais, eles eram, diz que o amigo dele, amigo de Jesus. Lá, quantas pessoas você vê a Bíblia chamando de amigo de Jesus? Então havia um vínculo muito forte. Automaticamente, se houvesse desespero, Jesus receberia a notícia e sairia correndo: vamos embora, vou junto com você. Mas ele ainda fica por 2 dias naquele lugar. O que parece um aparente, como é que eu posso, que palavra que eu posso usar aqui? Um aparente falta de cuidado, um aparente desprezo. Não, ele está doente, depois eu vou, depois a gente resolve. Não, havia um plano. Então você precisa entender, quando você decidiu entregar a sua vida ao Senhor, quando você entregou a sua vida a Cristo, o controle não está mais na tua mão, o controle agora está na mão de Deus. O controle está nas mãos de Jesus. E ele tinha domínio sobre a situação, ele tinha controle. Só que Marta e Maria não sabiam disso. Por isso que quando elas encontram Jesus, elas falam: olha, se o Senhor estivesse aqui, nós não estaríamos passando por isso. Então, propositalmente, Jesus espera ali mais 2 dias para aparecer. Porque de onde Jesus estava até onde elas estavam, era cerca de 1 dia, mais ou menos, de distância, né? Naquela época, as distâncias eram medidas em tempo de caminhada, né? Em tempo de chegada. Então, quando chega até, a Bíblia diz que Lázaro morreu, quando Jesus chega, ele tinha morrido há 4 dias. Então, quer dizer, de onde foi mandada a mensagem para Jesus, até chegar em Jesus, 1 dia. Aí Jesus demora 2 dias ainda no lugar, mais 1 dia para vir, dá os 4 dias. Então, muito provavelmente, né, pelas contas, quando Jesus recebe a informação, a notícia de que Lázaro está muito doente, ali ou ele já estava morto, ou ele já estava para morrer muito perto. Mesmo se Jesus voltasse rapidamente com essa pessoa que trouxe a informação, ele ia chegar ainda 1 dia depois, que seriam 2 dias, não ia resolver muita coisa. Mas Jesus não estava com pressa. Jesus sabia que havia um propósito naquela situação. Do mesmo jeito que acontece com as nossas vidas. Aquilo que nós passamos, as dificuldades que enfrentamos, nós nos esquecemos que há um propósito para todas as coisas que Deus permite acontecer sobre a nossa vida. Talvez a Denise se perguntou, como ela disse aqui: por que eu? Né, Denise? Chegou a perguntar: por que eu? Eu não sei, Denise, mas eu sei de uma coisa: talvez Deus te conduziu até esse momento para que o nome dele fosse glorificado, para que os aplausos que demos aqui hoje fossem para a glória dele, para lembrar que nós estamos diante de um Deus que ainda cura, que nós estamos diante de um Deus que ainda resolve todo e qualquer tipo de problema. Só que às vezes a gente esquece desse processo. Jesus demorou 4 dias para chegar lá. Quando ele chega
Lázaro já está morto há 4 dias, mas elas não sabiam o que Jesus estava falando antes. Elas não sabiam, elas e todas as outras pessoas que tinham ido lá para consolá-las, não sabiam que Jesus estava no controle de toda a situação. Outra passagem bíblica que nos faz lembrar do controle, quando Jesus está no barco junto com os discípulos, e o barco está sendo açoitado pelas ondas. O que Jesus estava fazendo? Quantos se lembram? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Jesus estava dormindo, e quando os discípulos vão lá incomodar ele, mestre, diz, não te importa que pereçamos? A primeira coisa que eles questionam é o caráter de Jesus. O Senhor não se importa com o que está acontecendo? Se alguém dissesse, foi entregue o recado a Jesus, ele demorou 2 dias, ele não se importa com o meu irmão? Ele não se importa com a minha casa, ele não se importa com a minha família? Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus se importa com você muito mais do que você pensa. Jesus se importa com a sua vida, Jesus se importa com a sua história, Jesus se importa com a sua condição, porém, a sua vida, a sua história e a sua condição fazem parte de um plano muito maior, de uma história muito maior, que quando essa história aparece para o mundo, o nome do Senhor é glorificado. Amém? Olha o que Jesus está dizendo. Às vezes você está pensando, mas está demorando tanto, por que isso não está acontecendo? Por que eu estou orando por isso e ainda não aconteceu? E o Senhor está olhando para você e dizendo assim, olha, fica tranquilo aí, que eu tenho um plano e esse plano vai acontecer. A única coisa que você precisa é continuar crendo. E embora Jesus não tenha chegado a tempo, Lázaro tenha morrido, a história continua. Pode voltar para mim aqui no texto que a gente parou, acho que foi no 12 ou 13? Isso, 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós, para morrermos com ele. Próximo. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, isso daqui dá aproximadamente uns 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Então, ou seja, elas eram uma família muito querida, as pessoas os conheciam muito e foram lá para consolar. Aí Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Perceba que elas não perderam, estavam sofrendo a dor daquele momento, elas estavam sofrendo a dor daquela batalha que elas estavam enfrentando, perdendo alguém amado, alguém muito querido, alguém do seu convívio, da sua família, mas não perde a fé, porque ela diz, olha, mesmo também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Elas não perderam a fé, estavam lamentando a perda do seu irmão, mas não perderam a fé foi mantida. Próximo versículo. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Próximo. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então ela estava entendendo que quando Jesus diz, olha, seu irmão vai ressuscitar, você vê que elas entendiam da doutrina da salvação. Né? Elas falaram, não, quando o Senhor voltar, no último dia, ele vai ressuscitar, amém. Nós cremos nisso, que ele está na glória, ele está com o Senhor. Próximo versículo, verso 26. Volta ao 25, por favor. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Ele está perguntando para ela. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta
se avistara com ele, ou seja, ele estava longe ainda. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O lamento é o mesmo. Próximo. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Ou seja, Jesus se comoveu da dor daquelas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com a sua dor. Põe a mão no nome da pessoa do teu lado e diga para ela: Jesus se importa com a sua dor. Ele se importa com a sua dor, mas Ele não está ali para aumentar o poder dessa dor sobre você. Ele está ali para resolver o problema e fazer a dor cessar em nome de Jesus. Aí diz, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Aí eles vão levar ele até o túmulo. Jesus chorou. Mas Jesus chorou por quê? Por causa de Lázaro que estava morto? Não, era por causa da condição das pessoas. Porque Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro. Então ele não estava chorando porque Lázaro estava morto. Jesus estava chorando pela condição das pessoas. Inclusive esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Presta atenção. Eles estavam aqui nesse momento, de alguma maneira, colocando uma limitação naquilo que Jesus poderia fazer. Porque até então eles não tinham presenciado uma ressurreição de 4 dias. Muitos presenciaram Jesus curando uma série de enfermos. Muitas pessoas com muitos tipos de enfermidades, alguns há muitos anos, outros desde nascença. Enfim, eles presenciaram Jesus curando vivos. Mas não tinha muitos desses ali não presenciaram Jesus ressuscitando mortos. Então, na cabeça deles, a ação dele tinha terminado exatamente naquele ponto. Enquanto Lázaro estava vivo, algo poderia ser feito. Automaticamente eles colocaram Jesus dentro dos seus pensamentos, né? Encaixaram Jesus no seu formato de pensar. Ele não podia. Aqui alguns objetaram, né? Ou seja, eles ficaram contrários naquela situação, dizendo: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Eles estavam questionando: onde estava Jesus? Por que ele não curou? Por que ele não fez alguma coisa antes de Lázaro morrer? Agora está 4 dias. Por que ele não fez alguma coisa? Por que não fez antes? E muitas vezes, sem pensar, sem refletir direito, nós colocamos Deus dentro de uma caixinha. Dentro da caixa das nossas limitações. Não, mas porque agora não tem mais jeito. Agora ele já morreu, tinha que ter vindo antes. Você consegue perceber isso, sim ou não? Para que algo pudesse ter sido feito, Lázaro tinha que estar vivo, agora Lázaro está morto. Eles estavam condicionando o agir de Jesus a uma situação a qual eles criam. Havia pensamentos, havia uma série de processos que estavam limitando a maneira deles enxergarem. Nenhum deles ali estava: olha, Jesus chegou agora, mesmo com Lázaro morto, ele vai ressuscitar. Não, eles estavam encaixando Jesus, o agir de Jesus, dentro das suas limitações. E sem perceber, muitas vezes a gente age desse jeito. Encaixa o Senhor Jesus dentro das nossas limitações. Encaixamos o agir de Deus dentro das nossas limitações de espaço, de tempo, de recursos. E esquecemos que Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de todos os recursos. Esquecemos que Ele pode fazer todas as coisas. A Bíblia diz que basta uma palavra de Deus para que tudo mude. Não importa o que seja. Mas às vezes a nossa fé, ela está limitada. A fé dessas pessoas, eles criam, porque eles estão dizendo aqui: olha, não podia ele. Eles estão dizendo: ó,
abriu os olhos aos cegos, está dizendo, Jesus fez tantas curas. Jesus curou cegos, que é um negócio impossível de acontecer naquela época. Jesus levantou paralíticos. Era um negócio impossível de acontecer. A medicina não tinha avanço, não tinha recurso para mudar a condição de muitas dessas pessoas. E Jesus, com uma palavra, restaurou a vista aos cegos, curou leprosos, paralíticos. Só que a fé dessas pessoas, elas iam até um limite. Até aqui ele pode fazer, daqui para frente ele não pode fazer mais. Vocês conseguem perceber isso, sim ou não? Você consegue identificar esse comportamento muitas vezes no seu agir? Ah, não, até aqui ele faz, daqui para frente não. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, sonhamos, esperamos, segundo o seu poder que em nós opera. Infinitamente mais. Essas pessoas, eles não tinham esse senso do infinitamente mais. Eles encaixotaram o agir de Jesus, a pessoa estar viva. Se estiver viva, cura. Morreu, não faz mais nada. Olha que coisa. Crenças limitantes. Eu quero desafiar você, meu irmão, a viver uma vida de fé, onde a sua fé não tem limites. Não há limites para o agir de Deus. Pode estar enrolado quanto for, pode estar acabado, pode estar morto. Nós estamos diante de um Deus que pode fazer qualquer coisa, em qualquer tempo, em qualquer lugar, a qualquer hora, sob qualquer condição. Mas as nossas crenças limitantes, muitas vezes nos botam dentro de uma caixa. E a gente aceita. Não aceite a ter uma fé limitada. Não aceite a ter uma fé que, não, até aqui vai dar certo, depois daqui já não dá mais. Não. Essas mulheres, elas estavam dizendo para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas elas não sabiam tudo o que estava acontecendo antes, elas não sabiam dos pensamentos do Senhor a respeito delas, da vida delas, do irmão delas. Elas sabiam? Sim ou não? Não. O que a palavra de Deus diz? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Deus está dizendo, eu é que sei. A palavra de Deus, no livro de Isaías, diz assim, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Deus está muito à frente. Às vezes nós estamos achando que Deus está desprevenido. Ele nunca foi pego desprevenido. Nem quando Adão e Eva pecaram, o Senhor foi pego desprevenido. Nunca. Quando Adão e Eva pecaram, o sacrifício já estava pronto. O cordeiro já estava preparado, diz a palavra de Deus, antes da fundação do mundo. Você acha que Deus foi pego desprevenido? Não foi. Em nenhuma dificuldade, em nenhum problema que você possa estar enfrentando, talvez você ainda não sabe os pensamentos de Deus. Mas saiba de uma coisa, se você não perder a fé, Ele está agindo por você. Mas hora ou menos hora, você vai ver acontecer. E você vai ficar surpreendido com aquilo que Deus vai fazer. Amém ou não? Você pode dar glória a Deus? Continuando a leitura. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha só, as limitações aparecendo. Senhor, já foi, o que poderia ter sido feito, já tinha que ter sido feito há 4 dias. Senhor, agora já decompôs, agora não tem o que fazer mais.
E aí Jesus diz para ela, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Respondeu, pode pôr o próximo versículo. Tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Muitos. Naquele momento de dor e de dificuldade que aquela família enfrentou, muitos creram em Jesus. Os testemunhos que nós geramos do agir de Deus, faz com que as pessoas creiam em Jesus. Mostra que Ele não é apenas uma religião, mas Ele é o poder de Deus em ação. Quando Jesus pergunta para ela, olha, eu não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? O que é a glória de Deus? É o poder de Deus em ação, para glorificar o nome dEle. É o poder de Deus agindo, é o poder de Deus mudando, é o poder de Deus transformando. Então eu quero profetizar, meu irmão, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não importa quão difícil seja a sua história, não importa quão grandes sejam as tuas dores, Deus pode fazer. E o nome dEle será glorificado. Muitas vezes nós não entendemos no momento. Essas mulheres não entendiam. Essas, Senhor, se o Senhor estivesse, perceba o lamento delas. Mas agora que a história finalizou, talvez aí elas entenderam. Agora nós entendemos o porquê isso tinha que acontecer. Olha quanta gente creu, olha quanta gente está crendo em Jesus, olha quanta gente está aqui com a vida sendo transformada. Tudo que nós enfrentamos, não importa o que seja, não importa o tamanho da batalha que a gente enfrente, há um Deus com você, dará a você a vitória em nome de Jesus. Para quê? Para que creiam nele. Quando Jesus ora, Ele está dizendo, Senhor, isso aqui está acontecendo, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando desse jeito por causa de todo mundo que está aqui. É isso que Ele diz. Para que essas pessoas creiam que tu me enviaste. Havia um propósito. A morte de Lázaro tinha um propósito do céu. A luta que você enfrenta tem um propósito do céu. Isso vai gerar um testemunho, vai impactar pessoas da sua família, vai impactar pessoas da tua casa, do teu trabalho, dos seus círculos de relacionamento, vai impactar a vida de muitas pessoas, e o nome do Senhor será glorificado. Por quê, meu irmão? A vida do crente é para a glória de Deus. A vida do crente é para a glória de Deus. Essas mulheres, elas eram crentes. A própria Bíblia está testemunhando a respeito delas. Fala que essa Maria é a Maria que enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Derramou sobre ele um perfume caríssimo. Pessoas que estavam ali na caminhada. A Bíblia está dizendo que Lázaro era amigo de Jesus, seu amigo, aquele a quem você ama. Olha o tamanho da proximidade, e isso não impediu eles de enfrentarem um infortúnio. Isso não impediu eles da enfermidade chegar sobre a vida de Lázaro e matar Lázaro. Não impediu. Só que eles não estavam sozinhos. Se essa fosse uma família que não tivesse fé, se essa fosse uma família que não tivesse vida com Deus, Lázaro estaria enterrado até hoje, na mesma condição na sua primeira morte. Mas havia naquela família,
Peguei o laranjinha aqui, ó. Vocês arrumam a bateria para mim aqui, por favor. Vocês estão entendendo, amém ou não? Se aquela família não tivesse fé, se aquela família não tivesse esperança, se aquela família não tivesse uma vida com Deus, Lázaro permaneceria morto. Mas aquela família, no momento da sua dificuldade, recorreu a quem? Recorreu a Jesus. E creu nele. Era uma família que tinha fé. Então eu quero dizer uma coisa a você. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não perca a sua fé. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. A nossa posição como homens e mulheres de Deus revela a nossa condição. A sua posição em Deus revela a sua condição. Qual que é a sua condição? Então, onde você aguenta? O que você é capaz de crer? É a sua posição. Essas mulheres, embora estivessem enfrentando a maior dificuldade das suas vidas, ainda existia nelas fé. Estavam guardando a palavra, assim como muitos outros não estavam vendo a ressurreição do seu irmão. Assim como muitos outros, elas nunca tinham visto aquilo acontecer. Mas, ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que você não tenha visto, então você vai ser o primeiro que vai passar por isso, em nome de Jesus. Eu nunca vi alguém ser curado disso. Eu nunca vi alguém ser transformado daquilo. Eu nunca vi alguém ser restaurado naquilo outro. Se você nunca viu, então que você seja o primeiro. O que importa é o quanto você é capaz de continuar crendo. O que importa é o quanto você é capaz de continuar firme na palavra de Deus. O que importa é a sua capacidade de não permitir que exista na sua vida uma fé limitada pelas circunstâncias. Como muitos ali estavam dizendo, olha, se ele tivesse chego aqui, curou isso, curou aquilo e tal, mas eles estavam todos vivos, morto, nunca vi ele ressuscitar. Então, beleza, vai ver hoje. Um morto de 4 dias. Alguém que já era para estar cheirando mal, essa pessoa agora está viva de novo. Jesus o coloca exatamente no ponto em que ele deveria estar. Jesus o coloca no ponto que ele tinha que estar. Alguém morto há 4 dias foi trazido à vida novamente. Mas Jesus não podia fazer 4 dias antes? Podia. Mas ele quis fazer 4 dias depois. E aí? A gente vai brigar com Deus? Mas o Senhor tinha que fazer, tem que fazer no meu tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Maravilhoso, quando o tempo de Deus é a mesma coisa que o seu tempo. É ou não é? Você ora, acontece. Meu Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, isso é exceção, não é a regra. A regra é o tempo de Deus ser diferente do nosso tempo. É assim. Não sei quantos se lembram da pregação de terça-feira, mas ele não está dizendo, olha, parece demorado. Porque é a nossa perspectiva, é a nossa pressa. Nós queremos que o nosso problema resolvido, nós queremos que o nosso problema seja resolvido, nós queremos que a nossa dificuldade seja eliminada de pronto. Mas há um processo nisso tudo. Não é só resolver o teu problema, há um propósito em volta disso tudo. É para que outros creiam. Nós estamos vivendo num tempo onde cada vez mais as pessoas estão descrentes. Quero dizer uma coisa para você, o poder de Deus precisa se manifestar em sua vida. Como foi a fala da Denise e de tantos outros, por que eu? É para que nele, nela, seja lá mais em quem for, em mim, em você, é para que em nós se manifeste o poder de Deus. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Então está passando por uma dificuldade, peça a Deus, Senhor, eu quero preservar a minha fé, eu quero crer incondicionalmente, porque eu sei que o Senhor vai me colocar no ponto que eu tenho que estar na hora certa. Lázaro morreu, a vida dele foi interrompida por 4 dias, mas eu acredito com todas as minhas forças, que depois que isso passou, meu irmão, a vida dele nunca mais foi a mesma.
Porque ninguém que ficou morto 4 dias e ressuscita tem a vida do mesmo jeito. Você concorda comigo, sim ou não? Você imagina por onde ele andava. Quem é aquele ali? O que ficou morto 4 dias. Qual que foi a experiência, Lázaro? Você viu uma luz? Você viu uma luz no fim do túnel? Alguém veio falar com você? O que aconteceu? Era a pergunta que eu ia fazer para ele. Lázaro, o que você fez esses 4 dias dentro daquela pedra? Lázaro, o que aconteceu, Lázaro? Imagine você. Ele deve ter se tornado uma celebridade. Eu lembro que quando eu me converti, acho que o Rubens vai lembrar disso, na década de 90 a gente se converteu, né? Já faz um tempinho. Mas tinha uns caras que morreram naquela época, né? Tomou não sei quantos tiros, morreu, não tinha pedaço do cérebro. Aí os caras viravam celebridade, em tudo quanto é igreja dando testemunho, lembra disso? Os irmãos aí que passavam por umas coisas dessas. Você imagina Lázaro, 4 dias morto, irmão. Nós estamos falando de pessoas que morreram e ficou morto tipo 30 minutos. O cara ficou morto 4 dias, era para estar cheirando mal. E ele sai de dentro daquele túmulo. E Jesus não vai lá tirar a pedra, ele manda os outros tirarem a pedra. Jesus não vai lá tirar as ataduras, ele manda outros irem tirar a atadura. É mais gente participando do milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você, participe dos milagres, em nome de Jesus. Seja alguém que participa dos milagres. Porque se você crê, essa é a expressão mais forte. Se creres, verás a glória de Deus. O pessoal do louvor pode vir para cá. Se creres, verás a glória de Deus. Diga para a pessoa que está aí perto de você, diga para ele, se você crer, você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus é o poder de Deus agindo. A glória de Deus é o poder de Deus curando, transformando, restaurando, e as pessoas crendo. Nós estamos no meio de uma geração de incrédulos. Eu vou dizer uma coisa para você, milagres como o da Denise tem que acontecer aos montes aqui em nome de Jesus. Nós temos que voltar a ver paralíticos levantando das suas cadeiras de rodas. Nós temos que voltar a ver cegos enxergando, pessoas com doenças incuráveis sendo curadas. O poder de Deus ainda está agindo. Mas nós estamos encaixotando Deus, enquadrando Ele dentro das nossas limitações. Isso era coisa que acontecia lá atrás, hoje não acontece mais. Você sabe por que não acontece muitas vezes? Porque alguém está falando do seu lado, que está doente, está morrendo, você tem vergonha de pôr a mão na cabeça dela e orar e falar, você vai ser curado agora em nome de Jesus. O milagre muitas vezes não acontece porque nós estamos calando os nossos lábios. As pessoas à nossa volta dizendo que estão precisando. E nós ali, não, tá bom, eu vou pedir para o pastor orar por você. Vou pedir para o meu líder orar por você. Amém, nós vamos orar, podemos orar. Mas você está ali agora, seja um instrumento na mão de Deus. Mas eu não sei se eu tenho o dom de cura. Nunca vai saber se você não pôr a mão na cabeça de alguém. Amém ou não? A pessoa chega, estou com uma dor, não sei aonde. Eu vou orar por você agora e você vai ser curado em nome de Jesus. Não é brincadeira, isso é sério. Mas e se Deus não fizer? Se Deus não quiser fazer, Ele não vai fazer. Mas se Ele quiser, meu irmão, imagine você depois disso. Você orou e aquela pessoa foi curada. Meu Deus, que coisa sobrenatural. Você orou e um casamento foi restaurado. Você orou e uma pessoa foi liberta das drogas. Você orou e um enfermo, pessoa que estava com diagnóstico de câncer, foi curado. Você. Sabe por quê, meu irmão? É a glória de Deus, é o poder de Deus que faz. A excelência não está no vaso, nós somos vasos de barro. A excelência está em Deus, no poder dele que vai passar pela nossa vida e transformar a vida das pessoas. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus na sua vida e poder ser canal do sobrenatural na vida de outras pessoas? Você crê nisso, sim ou não? Então eu quero convidar você a se colocar em pé no teu lugar em nome de Jesus.
Nós vamos adorar ao Senhor com louvor. E nesse instante, eu gostaria que você fechasse os teus olhos onde você está e começasse a falar com Deus aí, dizer: Senhor, eu quero continuar crendo. Os meus milagres vão acontecer em nome de Jesus. As minhas lutas vão ser vencidas. Eu vou continuar crendo. Eu não vou ter uma fé e crenças limitantes. Não, eu quero ter uma fé que move no sobrenatural, que vive os milagres e o sobrenatural do Senhor. Fecha teus olhos e começa a dizer isso. Dizer: Senhor, eu quero ser um canal para os teus milagres. Eu quero ser um canal para a mudança. Eu quero ser um canal de vida sobre outras pessoas. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos e começa a orar. Nós vamos cantar um trecho de um louvor. Eu volto na sequência para orar com você em nome de Jesus. Como eu me esqueci o que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível, como eu pude pensar que tu não podes operar, por que insistir em não ver os teus milagres? Fecha teus olhos e começa a dizer: Senhor, tu és poderoso. Tu és poderoso. O Senhor é poderoso, Pai. Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, as nossas vidas e te peço, Senhor, perdão, ó Pai, pelas vezes que nós limitamos o teu agir às circunstâncias naturais, às circunstâncias da nossa compreensão. Então eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu povo, Senhor, seja um povo que se move no sobrenatural, que vive no sobrenatural, que tem, Senhor, uma fé que crê no impossível, nos impossíveis que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, Pai, fala a cada coração aqui nessa noite, ministra, meu Deus, a cada vida de forma poderosa. Fala, Senhor, que nós possamos continuar crendo que as lutas que possamos estar passando agora, elas não são para nos destruir, mas são para que o Teu nome seja glorificado na vida do Senhor. Que as nossas lutas glorifiquem ao Teu nome, que nossas vidas glorifiquem ao Teu nome, porque nós vivemos para a Tua glória. Então cada luta, cada dificuldade, cada circunstância que nós enfrentamos, que o Teu nome venha a ser glorificado em cada uma das nossas vitórias, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, Senhor. Se não é o meu fim, não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Marta e Maria achavam que era o fim, mas não era o fim. Não
aplaudir a Jesus? Dá um abraço nessa pessoa do teu lado e diga para ela: não é o teu fim. Diga: a sua história não acabou, ela só está no começo ainda de ser escrita, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode